Fala pessoal, muito boa tarde para você que está ligadinho aqui na programação da BMC News. Agora você fica ligado no BMC Estoque, seu programa com as informações do mercado financeiro na hora do almoço. Vamos conferir os destaques do programa de hoje. IBGE aponta que desempenho do varejo em outubro foi 0,1% inferior ao pré-pandemia com pressão inflacionária. Klabin anuncia investimento de quase 5 bilhões em novo projeto no Paraná. Nubank precifica hoje seu IPO na Bolsa de Valores de Nova York. Tudo isso e muito mais a partir de agora no BMC Estoque. É isso aí, a gente começa o estoque desta tarde de quarta-feira, dando o meu boa tarde para Hanna Beltrão, que não está destruindo agora mais o estúdio. Boa tarde para você, Hanna. Não tô, olha, realmente essa PL aí vem negativa, né, nos próximos meses, mas estamos aqui firmes e fortes, sorrindo, a Marlene Matos que o diga, ela deu altas gargalhadas, mas é isso, né, o microfone tá aqui quietinho, né, até em cima de um puff, deixa ele aqui quietinho então. Muito boa tarde para você, Daniel, minha dupla aí de todas as tardes. Boa tarde a todos também que estão nos acompanhando, né, para saber como é que vai ser o mercado aí nessa quarta-feira, né? Chegamos no meio da semana e a gente vai repercutir os principais assuntos com o nosso convidado de hoje, que é o Vitor Beruti, economista da Guide Investimentos. E também teremos aqueles gráficos que o Alex André sempre separa, trazendo muita informação e análises, tanto do mercado nacional quanto do mercado lá fora. Vamos começar então falando de mercado, Dani? Vamos começar falando de mercado, Hanna. A gente começa falando do Ibovespa, que nesse momento ele está estável, mas está um pouquinho só negativo, 0,02%, mas está estável, né? 107.537 pontos neste momento. Vamos ver como é que estão, então, como está, né, o nosso mapa do calor aqui do Profit Pro da Nelogica. A gente começa com os positivos. A gente tem Cyrela com 4,15, Embraer com 5,96, Gafisa com 2,75%, MRV com 2,59%, Localiza 1,95%, Cielo 2,67%, Semig também aqui 1,38%, olha a Petri 4 aqui 0,82% de alta, tem Gerdau aqui com 0,55%, Usiminas 0,87%, quem mais aqui já não dá para ver. Gerdau Met também está por aqui, já perdi Gerdau Met, mas tudo bem, não tem problema. Vamos agora para os negativos, nem dá para perceber quem está caindo bastante, né? Olha só, Magazine Luiza com menos 9,06% nesse momento, dominando já praticamente meia tela aqui, nossa. Vivo Telefônica aqui com menos 2,44%, Itaú Unibanco aqui caindo 1,57%, Eco Rodovias 1,36%, Bradesco está caindo 1,24%, Lojas Americanas também está caindo, aqui já saiu da minha tela aqui, cadê Lojas Americanas? Aqui ó, 1,29% de queda, BRF caindo 0,59%, Bradespar caindo 0,56%, Vale também está recuando 0,85%, Ambev 0,25% e por aí vai. Esses são os números aqui do nosso Profit Pro. O Ibovespa agora está subindo 0,19%, o dólar caindo 1,33% aos R$ 5,58. Por enquanto, esses são os números por aqui, Hanna Beltrão. Pois é, o Dani já deu um panorama de como é que está a situação por aqui, falou do dólar também. Vamos ver como é que estão, né? Na verdade, vamos ver como é que as bolsas na Ásia fecharam para a gente recapitular. Vamos dar uma olhada aqui na bolsa lá, Hansen acabou fechando em alta de 0,06%, Xangai alta também de 0,18% e Nikkei lá no Japão 1,42% de alta. Vamos dar uma olhada aqui nas bolsas na Europa, elas fecham daqui a pouquinho. DAX na Alemanha está agora em queda de 0,74%, FTSE no Reino Unido 0,010% de alta, CAC na França recua 0,59% e o índice Eurostoxx está aí recuando 0,85%. E aí a gente vem aqui dar uma olhada nas bolsas lá nos Estados Unidos, né? Elas estão agora caindo, estão no vermelho. Dow Jones está recuando 0,14%,
S&P 500, 0,12% de queda e Nasdaq está também 0,04% de recuo. Vamos dar uma olhada como é que está o petróleo, né? Então, né, nesse meio de semana, o petróleo Brent está recuando 0,20%, vendido a $75 o barril, e o petróleo WTI está aí recuando 0,24% a $71 o barril também. E a gente segue de olho no mercado lá fora, porque o Nubank precifica hoje o seu IPO na Bolsa de Valores de Nova York. E quem traz as informações sobre, né, esse assunto, né, o mundo está de olho nesse assunto, quem está de olho também por lá é a Giovana Locatelli, que tem mais detalhes para a gente sobre isso. Boa tarde, Giovana. Como é que está a situação da Nubank por aí? Boa tarde, Hanna, Daniel e a todos que nos acompanham. Como você falou, o mercado de olho, né? Nubank passa agora a ter as negociações aí na Bolsa de Nova York e também na Bolsa de São Paulo. O valor deve ser divulgado ainda hoje, o valor o tamanho dessa abertura de capital, e as negociações devem começar amanhã. O banco deve ter uma avaliação acima de 230 bilhões de reais, ficando à frente do Itaú Unibanco, que hoje ainda é a maior instituição financeira da América Latina e vale 216 bilhões de reais na Bolsa Brasileira. A oferta foi lançada na Bolsa de Valores de Nova York, num dos piores momentos, né, do ano. A gente acompanha por causa da pandemia, com certeza, e da instabilidade econômica. Para viabilizar a operação, o banco foi obrigado a cortar 20% do preço para driblar a volatilidade do mercado. O preço da ação, que antes era estimado entre 10 e 11 dólares, passou a ser 8, 9 dólares, né? Então, caiu bastante. Com isso, a avaliação deve ficar em 230 bilhões de reais, algo como 41 bilhões de dólares. Bom, além de cortar o preço, o Nubank também costurou aí com 10 fundos estrangeiros, incluindo o Sequoia Capital, com uma intenção de investimento de 1,3 bilhão de dólares, quase metade do IPO, que deve ficar em torno de 3 bilhões. O que mais aqui tem várias informações, o banco vai permitir que que os seus clientes comprem parte de 200 milhões de reais em recibos de ações da B3. Além disso, também dessa estratégia, o banco quer criar um ecossistema de serviços aos seus clientes. E isso, com certeza, incomodar bastante os bancões, não é isso, Daniel e Hanna? Com certeza vai mesmo, vamos ficar de olho nisso. O pessoal, aliás, gosta bastante de falar sobre esse assunto. Outra notícia também, Giovana, é que teve aí uma queda, né, dos serviços de nuvem da Amazon nos Estados Unidos, né? E que prejudicou os serviços no mundo inteiro. Só que no Brasil, Mercado Livre, iFood e o Disney Plus reportaram problemas. Já se sabe qual foi a causa desse problema, Giovana? Olha, ainda está sendo investigado, Daniel. Num comunicado, aí a empresa avisou que havia problemas com certas APIs e também com a AWS Management Console. Os problemas estão afetando principalmente a região leste aqui dos Estados Unidos, ou seja, nem todos ficaram com problemas, né? Entre os serviços que foram afetados, principalmente os serviços de streaming, né, com interrupção aí do serviço, Disney, Disney Plus, Netflix, Slack e Ticketmaster também. Mas o que mais preocupou o mercado é que outro setor também foi atingido, né? O aplicativo de negociações de ações da Robinhood e também do Coinbase, que é a maior bolsa de criptomoeda dos Estados Unidos. Essa interrupção também derrubou algumas ferramentas de utilização do dia a dia aí da Amazon, trabalhadores de armazém e também de entrega, motoristas e serviços flex, ou seja, eles não conseguiam escanear os produtos e o código dos produtos e não conseguiam fazer essa entrega, né? Então, pensa num problema agora, com tantos pacotes de Natal sendo entregues, e essa demanda reprimida aí, então o pessoal depois vai ter que dobrar o horário de trabalho para conseguir entregar tudo. Com certeza, aí a gente sentiu aí esse problema aqui no Brasil. E eu ia perguntar se a Hanna tinha passado aí por onde você tá, porque caiu tudo aí. Né? Então, até pensei, será que foi por aqui? Eu falei, será que foi a Hanna? A Hanna mas foi tô pra aqui, lá? né, Uder?
fosse outro horário, era capaz, hein? Olha, é a convivência. É a convivência, né, com a Renata. Turma que tá, exato. Foram os meus 2 gatos que passaram aqui como 2 furacões. Gato preto passou na minha frente. Eu acho que isso é auspicioso e as bolsas vão subir hoje. Vamos aguardar. Mostra eles aí qualquer dia. Mostra pra gente qualquer hora, com certeza. Essa gataiada. Tá tchau, Giovana. Obrigado. Até amanhã. Tchau, gente. Obrigada. Até. Bom, a gente continua aqui com o BMC Stock. A Klabin anunciou que vai investir 4,7 bilhões de reais no próximo ano, dos quais 2,75 bilhões vão ser aplicados na construção de sua nova fábrica no Paraná, conhecida como Projeto Puma 2. A cifra do investimento inclui ainda cerca de 1 bilhão de reais em continuidade operacional e 480 milhões em florestas, segundo a apresentação a analistas e investidores divulgada ao mercado. No acumulado dos 3 primeiros trimestres deste ano, a companhia investiu 2,72 bilhões de reais, uma redução de 14% ante o mesmo período de 2020. A companhia disse que vai manter a política de pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio em 2022, equivalente a entre 15% e 25% do EBITDA ajustado. E a CSN e sua empresa de mineração anunciaram uma série de projeções prevendo elevação em investimentos e manutenção de baixo nível de endividamento para o ano que vem. Em fato relevante, a companhia prevê um aumento de 46,4% no investimento consolidado em 2022 sobre este ano para 4,1 bilhões de reais. Já a CSN Mineração informou previsão de investimento entre os anos de 2022 e 2026 de cerca de 12 bilhões de reais ante os 560 milhões investidos nesse ano relativos ao projeto de expansão de capacidade. Para o ano que vem, as companhias estimam a produção e compras também de minério de terceiros e de 39 milhões e 41 milhões de toneladas após 36 a 34 milhões neste ano. O IBGE divulgou dados informando que o comércio varejista brasileiro voltou a ficar abaixo do patamar pré-pandemia. Confira os detalhes na reportagem. De acordo com o IBGE, em outubro estava em nível 0,1% inferior ao de fevereiro do ano passado. A última vez que isso tinha ocorrido foi em março deste ano. O comércio teve recuperação no pós-pandemia e chegou a atingir novos recordes da série histórica da pesquisa mensal do comércio no fim do ano passado. E sentiu impacto na segunda onda de isolamento social mais intenso em março, se recuperou, mas enfrentou perdas nos últimos meses, provocadas principalmente pela inflação, renda em queda e dificuldades de acesso ao crédito. Entre as atividades, apenas 3 se encontram acima do patamar de fevereiro de 2020. São eles artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, material de construção e outros artigos de uso pessoal e doméstico. No caso do varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção e de veículos, as vendas caíram 0,9% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal. O resultado ficou menor do que a mediana das estimativas, cujo intervalo ia de queda de 1,5% a alta de 1,5%. Já as vendas do comércio varejista ampliado acumularam alta de 6,3% no ano e aumento de 5,7% em 12 meses. E a BRF divulgou estimativas e expectativas de estratégia empresarial que vão ser apresentadas em um encontro com investidores. De acordo com a empresa, a estimativa de investimentos é de aproximadamente 55 bilhões de reais até 2030, incluindo desembolsos realizados no ano de 2021. A companhia estabelece o limite de alavancagem de até 3 vezes a dívida líquida em relação ao EBITDA ajustado dos 12 meses anteriores. Para o período de 2021 a 2024, a BRF projeta receita líquida de aproximadamente 65 bilhões, com um crescimento do EBITDA em 2 vezes em relação aos últimos 12 meses, terminados no dia 30 de setembro.
Para o período de 2025 a 2027, a BRF prevê um crescimento de receita líquida e do EBITDA de aproximadamente 2,5 vezes em relação aos últimos 12 meses, terminados aí no dia 30 de setembro do ano passado, e com o crescimento da receita em mais de 60% no mercado brasileiro. No período de 2028 a 2030, a companhia estima uma receita líquida de mais de 100 bilhões de reais e crescimento do EBITDA em mais de 3,5 vezes em relação aos últimos 12 meses. E a indústria de carne suína do Brasil se prepara para elevar as exportações da proteína para a Rússia, e isso deve acontecer já nos primeiros meses de 2022. A Rússia está vivendo um período de inverno rigoroso por causa do congelamento das águas em diversos portos, mas mesmo assim está liberando a entrada da proteína brasileira. A opção dos exportadores, que recentemente receberam uma rodada de reabilitações de unidades frigoríficas pela Rússia, seria entrar pelo porto de São Petersburgo. Dados da Associação Brasileira de Proteína Animal indicam que os brasileiros exportaram 259 mil toneladas de carne de porco aos russos em 2017. Entre janeiro e outubro de 2021, no entanto, esse volume despencou para 3.827 toneladas. O mercado russo já foi o principal comprador da proteína suína do Brasil no passado, depois que reduziu drasticamente as importações por uma estratégia de aposta na produção local e agora retoma a parceria. Vamos ver então agora quem está participando do chat e também aqui do nosso programa, né? Vamos ver quem já deixou like, já coloca aí se você já deixou like, já compartilhou a nossa programação, né? Aí. Porque o pessoal tava falando agora há pouco, Daniel, que os gatos da Giovana derrubaram tudo por lá, mas quem foi acusada aqui? Eu. Mas não foi você? Hanna, não, dessa vez não. Poderia ter sido, né? Se o povo ficasse aqui uma hora aqui na BMC, né? Isso porque a Renata tava ali no sítio rindo. Você renateou. A Renata, a Vivian lá do TP, todo mundo rindo, que eu deixei o microfone cair ontem. Foi pilha para um lado, pilha para o outro, meus chefes do meu lado, eu dei aquela risadinha básica. Aí o que aconteceu hoje? Derrubei também o microfone. Mas é isso, né? Grande Hanna, né? Grande Hanna. Olha só, boa tarde, meu povo. É o Alex Martins Cardoso que está por aqui. O investidor desqualificado também está por aqui. Rodrigo Lopes, like dado de manhã. Legal, bacana. O Helder está por aqui. E o Corinthians? Não sei. O Corinthians está bem. Everaldo por aqui também. O Edson de Martini também. Boa tarde. Valeu. O Everaldo falou, boa tarde, bom programa. Muito obrigado. Peter Santana, olha só. Morales em off. Petersburgo é igual ao meu nome. Petersburg. É que eu abrasileirei. São Petersburgo. É muito mais bonito, né? Rodrigo Lopes, enfim, né? Helder também por aqui. Shorts também por aqui. Quem mais? Olha o Moisés. O investidor desqualificado também, que já mandou um monte de pergunta mais cedo. O MPK também está por aqui, o Éder. A Jéssica Facione é maravilhosa. Eu não vou mandar por mensagem aqui pro Daniel, a mensagem por dela. DM? Por DM. Manda DM. DM é Daniel Morales? Isso, não, Daniel Morales. DM pro Daniel Morales. Isso aí, boa. Hoje, né, Diego tá por aqui também, o Coratinha também por aqui, olha só. Nelson também. Bigodinho já chegou? Ainda não, chega daqui a pouquinho, olha só. Manobrista do patinete da Marlene Matos. Ele tá bonito, viu, o El Bigodon. Diego Custódio, Happy Hour tá aí só na sexta. O Hugo Digão também. Valeu, gente. Muito obrigado aí pela participação. E vamos ao entrevistado, né, Hanna Beltrão? Vamos, então, conversar com o nosso entrevistado de hoje. Vamos ver cadê ele, se ele já está conectado. Vamos ver se o Vitor Beirute já está aí. Olha ele aí. Vitor, que é economista da H de Investimentos, que vai falar um pouquinho sobre o mercado com a gente hoje. Oi, Vitor. Muito boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui no BMC Stock. Oi, Hanna, muito boa tarde a todos que nos assistem. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui de novo para conversar com vocês.
Prazer é nosso. Prazer é tudo nosso. Bom, já vamos começar então, né, falando dos dados de hoje do varejo, né? As vendas de outubro vieram abaixo das expectativas, com uma queda de 0,1% em comparação com setembro, sendo que a previsão era de uma alta. E essa desaceleração do varejo pode mostrar que o aperto monetário para controlar a inflação pode ser menor do que a expectativa? Como é que é feita essa calibragem de fim de ciclo no balanço? Quais são os indicadores também que acabam pesando mais, Vitor? Então, vamos lá. A gente teve aí a segunda pesquisa setorial para o quarto TRI de 2021, depois a gente ter entrado numa recessão técnica, né, segundo e terceiro TRI com o PIB contraindo, né, a atividade econômica contraindo, e assim como a produção industrial, né, existia a expectativa de uma interrupção da sequência de queda para o varejo. Não veio, não trouxe alento nenhum, apesar da desaceleração no ritmo da queda. A gente tem ainda duas forças principais, né? De um lado, a maior circulação de pessoas impulsionando, mas perdendo força, né? A gente, desde setembro, já tem níveis, segundo alguns índices que a gente acompanha de mobilidade, já tem índices de mobilidade acima do pré-pandemia, tá? Então, a tendência disso aí, perdendo força mesmo. E do outro lado, a gente tem as disrupções na cadeia de insumos, né, falta de insumos, no caso das vendas no varejo, principalmente no sentido amplo, a gente vê isso na venda de veículos, né, principalmente a crise dos semicondutores, que afeta muito a produção dos veículos, e aí a gente tem mais esse resultado negativo, né, no setor amplo, por conta dessa questão que eu passei para vocês, já era esperado uma queda, mesmo que mais amena, né, algo em torno de 0,2, acabou caindo 0,9 na margem, e para o restrito a expectativa era mesmo de uma interrupção dessa sequência de duas quedas, né, para o mês de outubro, acabou vindo relativa estabilidade, né, uma queda de 0,1%, mas acaba refletindo justamente esse cenário desfavorável que a gente tem para a atividade econômica e para o consumo, né. Vale ressaltar que a gente está com a taxa de desemprego elevada, apesar da melhora que a gente vê uma melhora contínua do mercado de trabalho, né? No terceiro trimestre, a taxa de desemprego caiu abaixo dos 13%, né? Ficou em 12,6%, mas isso está sendo acompanhado de uma queda muito forte do rendimento habitual médio real. Então, isso acaba compensando, né, as perspectivas para o consumo, e a gente já vê o impacto disso, né? Em setembro, a gente viu um pouco disso até afetando o setor de serviços, que tem sido onde está a grande expectativa, né, da reabertura. Então, isso acaba, de certa forma, né, já resultando em revisões baixistas para a atividade. Já tem casas esperando aí um crescimento nulo no ano que vem, a gente espera algo em torno de 0,5% com viés baixista. E aí, falando de política monetária, né, não pode faltar a resposta da sua pergunta, inclusive porque hoje, depois do fechamento, a gente tem a decisão do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil. E aí, para hoje, já está bem precificado, o Copom não vai desviar do que o mercado está esperando, na minha opinião, que é uma alta de 1,5 ponto, tá? 1 ponto percentual e meio, 150 pontos base, que deve levar a Selic para 9,25 pontos percentuais, o que pode acabar fazendo preço, né, na sessão de amanhã, já que acontece só depois do fechamento, é o comunicado, né? O que pode vir nesse comunicado? A gente vai ficar muito atento na linguagem que eles estão usando, tanto no que diz respeito à inflação, mas também no que diz respeito à perspectiva para a atividade econômica e, consequentemente, o que isso tem como consequência no cenário de inflação do Banco Central. E aí, acho que uma das partes do texto que deve chamar mais atenção é aquela parte em que eles colocam, né, se para a próxima reunião eles estão projetando um avanço da Selic de igual magnitude ou não, tá? Isso acontece porque a gente já vê o mercado precificando em fevereiro, que é a primeira decisão de política monetária do BC no ano que vem, o mercado já começa a projetar uma alta menor do que 1,5%, né, que era o cenário base. O mercado até então, inclusive, as nossas projeções estavam assim, seria uma alta de 1,5% agora em dezembro, uma alta de 1,5% em fevereiro e uma alta de 0,5% a 1%, a depender da evolução da economia em março, né, mas o que faria com que a taxa de juros encerrasse o ciclo de alta entre 11,5% e 11,75%. Agora o mercado está começando a duvidar dessa situação, né, o próprio Roberto Campos Neto disse que o BC está numa situação bastante delicada,
em que a gente tem aí uma inflação do lado da oferta pressionando, uma inflação importada do mundo, né, pressionando bastante os preços, mas ao mesmo tempo uma economia muito frágil. Então o Banco Central também tem que tomar cuidado para não exacerbar, né, essa desaceleração e fazer com que a economia contraia no ano que vem, né, o que exacerbaria todos os problemas que a gente tem hoje, né, uma economia crescendo pouco, taxa de juros alta, isso acaba prejudicando as perspectivas com o fiscal, né, e aí a gente entra num ciclo vicioso. Então, eu acredito que, dado o acordo que até foi feito hoje de manhã com relação à PEC dos precatórios, o que tira um pouco de incerteza fiscal e esses dados fracos de atividade que a gente está vendo, eu acredito que eles podem mudar um pouco a linguagem, sim, com relação aos planos da política monetária entrando em 2022, tá? E eu acho que se vier diferente, né, da projeção de uma alta de 1,5% para fevereiro, a tendência é vir uma alta menor, tá? Então, essas são as minhas expectativas para o Copom no fim do dia de hoje. E aí a gente deve acompanhar também, né, o IPCA de novembro, que sai na sexta-feira, que também deve influenciar, né, entra nessa conta, até porque o Banco Central já sinalizou que acha que, olhando para a inflação acumulada em 12 meses, o IPCA deve atingir o pico em novembro, e aí, a partir daí, começar a arrefecer, tá? Então, com relação a isso, acho que esses são os indicadores que entram na conta agora, né, no curtíssimo prazo, também setor de serviços e IBCBR na semana que vem, né, dando sequência a esse primeiro mês do quarto TRI, que a gente tem aí hard data, né, dados brutos da economia para que a gente possa acompanhar, assim como o Banco Central, né, e tentar auferir qual vão ser as próximas decisões no que diz respeito à nossa taxa Selic entrando em 2022. Legal. Ô Vitor, você já adiantou um pouquinho aí da reunião do Copom, também falou das expectativas, mas você acredita que o Banco Central ele deve tirar um pouco o pé do acelerador nas próximas reuniões? Então, é o que eu falei, né? Eu acho que ao alterar o linguajar, ele já mexe com a perspectiva do mercado, né? O mercado com esses dados, a partir desses dados, já começou a prever uma alta abaixo, né, de 1,5%, marginalmente ainda, mas menor, de 1,5% em fevereiro. E aí, a mudança dessa linguagem, né, ela só deve ser feita se, de fato, o Banco Central tiver uma menor necessidade frente a esse cenário desafiador para crescimento. Ao mesmo tempo, né, como eu falei, a gente vê o mercado de trabalho se recuperando, mas o rendimento médio real do trabalhador caindo muito acentuadamente também. Então, isso tende, no médio prazo, a derrubar, né, essa pressão que a gente tem sobre os preços. Então, hoje a gente tem uma pressão muito grande importada, né, desafios de cadeia de suprimentos, mas isso tende a ser transitório, tá? O que não pode acontecer, né, porque a gente vê acontecendo nos Estados Unidos, de fato, a gente vê uma pressão advinda do mercado de trabalho. Essa semana mesmo a gente viu, né, um aumento do custo unitário do trabalho, ao mesmo tempo que a gente teve uma queda forte da produtividade, aumento de custo de aluguel. Isso são preços que duram mais, né, que seguram mais. E aqui no Brasil, a situação é muito mais delicada com relação a isso, né, com relação à atividade de maneira geral. Então, a tendência aqui, né, pelo menos a partir do segundo semestre do ano que vem, a gente vê um arrefecimento, tá, dessas pressões que a gente tem sobre os preços. E aí a gente vê a curva fechando até em função disso, né? O mercado precificando que o Banco Central deve subir os juros agora, né? De forma a tentar buscar a meta de 2022, mas para o fim do ano que vem, os riscos do Banco Central, da gente ver, né, uma desaceleração mais forte dos preços, acaba ficando maior, tá? Então, um crescimento de 0,5%, ou até nulo, ou até uma contração, como algumas casas já estão prevendo para o ano que vem, tende a aliviar um pouco a questão nessa fronte da inflação, tá? Claro que é um outro problema, né? Não deixa de ser motivos desfavoráveis para o brasileiro de maneira geral, mas a gente tem uma conjuntura que é desfavorável, né? Expectativa de crescimento baixo, expectativa de juros mais alto e a inflação, pelo menos, né, agora entrando no ano que vem, primeiro TRI, ainda persistente, se colocando aí como moderador de crescimento, né? Então, de fato, a situação é bastante delicada para o Banco Central, mas eu acredito que existe sim a possibilidade, tá? Eu não cravo aqui. Por quê? Simplesmente porque as expectativas de inflação estão muito descoladas para a meta de 2022, e aí se o Banco Central, de fato, quer convergir a inflação para a meta em 2022, né, o headline, não apenas os núcleos, ele deve agir de forma mais agressiva agora, até porque eu acredito que a reunião de março
deve ser aí a última alteração nos juros que teria algum impacto relevante na inflação no ano de 2022. A partir daí, eu acho que o horizonte, né, para a política monetária fica muito mais voltado para 2023. Então, eu só não cravo aqui que o Banco Central possa sinalizar alguma aceleração da alta da Selic em fevereiro em função disso, porque a janela para atuação, para convergir a inflação à meta em 2022 está fechando rapidamente, né, e na minha opinião, a partir da reunião de março do ano que vem, o impacto, né, de uma alta nos juros vai ser bastante reduzido no que diz respeito à inflação para o fim de 2022. Uhum. E como é que as altas, né, da inflação e dos juros impactam os setores ligados ao consumo e de que forma também isso afeta as expectativas para a economia brasileira? Um consumo mais fraco afeta a nossa economia ou o efeito pode ser minimizado pela atuação de outros setores, como por exemplo, né, em relação a commodities e também agronegócio? Então, a expectativa é que o agronegócio, né, que acabou puxando o PIB para baixo no terceiro TRI, tenha sido algo pontual, até por conta disso, deva voltar como um componente positivo do PIB nesse quarto trimestre, tá? Mas, de maneira geral, com a desaceleração do setor de serviços e com a conjuntura que a gente tem hoje, né, a gente tem o dado de outubro, mas a gente já está em dezembro, né, então já dá para ter uma ideia, olhando para esses dados, que a situação não está muito melhor, não vai ficar muito melhor, né? Como eu falei, o mercado de trabalho segue pressionado, rendimento médio real bastante em queda, né? Muito por conta da inflação elevada. Ao mesmo tempo, a gente vê, né? A gente tem acompanhado uma alta bastante forte dos juros, né? O que isso acarreta? Aumenta o custo do crédito, o dinheiro fica mais caro, né? Então, qualquer gasto que você fizer, existe um custo de oportunidade mais alto, né? Qualquer investimento que você fizer, existe um custo de oportunidade mais alto. Então, isso naturalmente bate direto tanto em investimento como em consumo. Então, agora para o fim do ano, apesar da expectativa, né, de auxílio fiscal, pagamento do Auxílio Brasil de R$400 em dezembro, a situação segue bastante delicada, a gente vê a manutenção dos gargalos de oferta, fretes muito elevados, né, pressionando o custo da indústria. Então, fica difícil prever agora no quarto TRI uma melhora justamente por conta disso, né? Inflação correndo o poder de compra, juros altos, aumentando o custo de gasto, aumentando o custo do dinheiro, aumentando o custo do crédito, e ao mesmo tempo esse ambiente de pressão de custo e falta de insumos, né? Impactando negativamente a própria produção, né? As empresas não estão conseguindo atender, né, esse retorno da demanda global que a gente teve com a reabertura. A própria reabertura veio antes do que o mercado esperava, né? Se você pega as projeções de crescimento, não só do Brasil, mas do mundo, no comecinho de 2021, elas estavam muito abaixo do que a gente está vendo hoje, né? Então, de fato, ao longo do ano, a vacinação surpreendeu, a demanda voltou, e aí pegou, né, a classe produtiva desorganizada, né? Então a gente segue sofrendo com essa situação, deve seguir sofrendo, e aí, para completar, a gente pode ter, né, uma desaceleração mais forte da China com a situação do setor imobiliário. A gente já vê o governo se movimentando para tentar amenizar essa situação. Isso tem impacto direto na nossa economia, né, até no sentido das exportações líquidas, né, componente do PIB. E também não pode passar batido uma eventual aceleração no processo de normalização dos juros, né, da política monetária nos Estados Unidos. Ou seja, a partir de dezembro, o Fed pode aumentar, né, o ritmo do tapering. O que é isso? Ele vai reduzir o ritmo de compras a um ritmo maior. Então, atualmente, ele está reduzindo, né, antigamente, até novembro era 120 bilhões as compras de títulos, né, que são feitas para afrouxar as condições financeiras, elas cairiam em 15 bilhões em novembro e em dezembro, mas em janeiro esse ritmo pode ser alterado a partir da reunião que acontece na semana que vem, tá? Na quarta-feira que vem. E isso tende aos poucos, né, essas sinalizações tendem a pressionar as taxas de juros no sentido de que finalizar com o QE, né, que é esse programa de compra de títulos antecipadamente, também implica que o Banco Central pode acabar subindo os juros lá antes do antecipado. E aí, uma economia desenvolvida do tamanho dos Estados Unidos, né, a maior economia do mundo, uma economia aí 10 vezes maior que a do Brasil, subindo juros, pode também acabar
pressionando o nosso câmbio, puxando investimento. Então, tudo isso tem que ser considerado, né? Tanto uma desaceleração da China com a situação delicada que a gente tem do setor de construção, como um Banco Central americano mais agressivo no combate à inflação, né? Que o próprio Jerome Powell, que é o presidente, já disse que vai deixar até de usar a palavra transitória para a inflação nos Estados Unidos. Então, acho que é uma junção de fatores que tendem a afetar a atividade tanto pelo consumo como pelo investimento, e por conta disso a gente vê aí sistemicamente no Focus as projeções de crescimento para o Brasil serem revisadas para baixo, né? E eu repito aqui, a gente está em 0,5%, mas um viés negativo, né? Cada dado que sai e também com essas sinalizações que a gente tem de fora. Boa. Agora, em relação à economia mundial, Vitor, como é que você avalia os mais recentes indicadores da Europa e dos Estados Unidos? Como que as decisões dessas economias, elas pressionam a política monetária brasileira e também afetam o câmbio? Bom, a gente tem, ao longo do mês de novembro, né, foi um mês de altos e baixos, a gente teve no fim do mês, principalmente, uma maior volatilidade em função da descoberta da Omicron na África do Sul, mas até então, a gente tem acompanhado dados econômicos que estão mostrando uma resiliência muito forte, né, e a gente não vê isso só através dos dados econômicos, mas também através dos balanços corporativos que a gente vem recebendo desde outubro, né, para o terceiro trimestre. Ou seja, apesar desse ambiente de falta de insumos, de pressão de custos, a gente vê a economia americana e a europeia, mesmo que em menor grau, mostrando alguma resiliência, tá? E aí, isso, acompanhado de dados de inflação que tem superado expectativas, né, em ambos os casos, a gente vê os bancos centrais se movimentando, começando a se movimentar, dando sinalizações de que podem tomar uma postura mais agressiva. Até então eles estavam ultra acomodatícios, eles podem voltar um pé atrás, de forma a tentar conter essa inflação entrando em 2022. Então, no caso do Fed, a gente pode ter uma aceleração no processo de normalização através de uma aceleração do tapering e, eventualmente, uma alta de juros em meados de 2022. E no caso do Banco Central Europeu, apesar da Christine Lagarde, que é a presidente do BCE, ter descartado uma alta de juros em 2022, eles já cogitam encerrar o PEP sem a criação de um novo programa de compra de títulos paliativo, como estava sendo ventilado, já em março de 2022, o que também seria uma aceleração no processo de normalização da política monetária na zona do euro. E aí, naturalmente, né, você tem essas economias aumentando seus juros, principalmente olhando para os Estados Unidos, né, a gente tem o juros real lá muito baixo, mas qualquer aumento, qualquer redução do diferencial de juros americano com o brasileiro tende a favorecer o dólar, né? Um investimento que paga mais em dólar, né, oferece a segurança do dólar, tende a ter uma atratividade maior, por conta sempre da relação risco-retorno, né? Então, basicamente, o Brasil tem um risco muito maior, o real, né? Você tem um investimento em real, você tem um risco muito maior do que você tem um investimento em dólar, né? Você comparar as duas economias, a gente tem um juros muito mais alto, um crescimento muito menor, ou seja, uma situação fiscal muito mais delicada. Os Estados Unidos têm um PIB gigantesco e um juros baixíssimo, ou seja, existe, né, essa discrepância muito grande com relação ao investimento em real e em dólar. E como é que você equaliza isso? Você tem que gerar um retorno maior, onde tem risco maior. E a gente mede isso justamente pelo diferencial de juros, tá? Então, o Brasil com juros estacionado e os Estados Unidos subindo juros, né? Claro, agora os dois estão subindo juros, mas eventualmente o mercado já precifica, né, essa alta dos juros no Brasil. Então, é sempre questão de expectativa, né? Não necessariamente o que de fato está acontecendo. Então, o mercado já precifica essas altas dos juros no Brasil e não precifica essas altas, né, com a mesma magnitude de certeza nos Estados Unidos. Então, se de fato o Fed confirma essa agressividade, entra essa equação nova, né? Os Estados Unidos está subindo juros, ou seja, o investimento americano, o investimento em dólar está pagando mais e tem um risco menor, ou seja, fica mais atrativo, naturalmente desvia um pouco de investimento, né? Acaba puxando o capital, e aí isso tende a pressionar o câmbio, tá? Ou seja, o real se desvalorizaria contra o dólar em função de uma maior procura por investimentos denominados na divisa americana. E quais são os setores que podem ser mais afetados, beneficiados ou prejudicados também com a valorização do dólar em relação ao real? Então, com relação ao benefício, a gente tem acompanhado, né, principalmente exportadoras se beneficiando dessa alta do dólar.
Vale acabou se recuperando um pouquinho, né? Claro que tomou um baque muito grande, porque o minério de ferro estava em níveis desproporcionais em meados do ano. Aí, com a questão da crise imobiliária na China, acabou despencando, né? Caiu mais de 50% a 60%, então isso teve um impacto. Mas o dólar tende a valorizar, né? Empresas como a Vale, a JBS, que tem negócios, né? Bastante coisa nos Estados Unidos, também tende a se valorizar. Ou seja, né? Empresas que têm mais exposição à economia internacional, tá? E aí, ao mesmo tempo, o que pode se prejudicar mais são as economias que têm maior sensibilidade à inflação e a juros, tá? Então, a expectativa de um câmbio mais depreciado, né, de um real mais fraco contra o dólar, em um momento que a gente está vivendo, que a gente está importando muita inflação do exterior, tende a pressionar as expectativas de inflação, isso pressiona a curva de juros, e aí o setor, né, todas as empresas que dependem da economia doméstica, ou seja, varejo, setor de construção, vão ser aí amplamente prejudicados, né, inclusive nesses últimos 3 meses, imagino que são os setores que mais sofreram com relação a preço, né, a gente viu hoje Magazine Luiza caindo quase 10% novamente, acho que em questão de 3 meses perdeu 70% do valor, construção, Exetec, Cirela também acabaram sofrendo muito com a Fisa, com essa alta de juros, então eu acredito que esses movimentos, né, essa tendência, são esses os principais setores que se beneficiam e que se prejudicam com essa situação. Uhum. Vitor, a gente está no último mês, né, de 2021 e a gente segue aí com a persistência desse cenário de incerteza fiscal, com mais instabilidade já programada por causa das eleições do próximo ano. Eu queria saber quais os riscos de uma postergação das decisões sobre a PEC dos precatórios e quais fatores poderiam trazer alívio para esse cenário. Então, hoje a gente teve um alívio muito grande, que foi o acordo entre as lideranças do Legislativo, né, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, que vão conseguir, né, colocar no fast track o subteto dos precatórios, né, que eles patearam. Uma já tem a aprovação do Senado e da Câmara sem alterações, mas esse fragmento do subteto que teve alteração no Senado, na teoria, teria que voltar para a Câmara dos Deputados, passar por uma CCJ, passar por uma nova votação em plenário. E o que eles vão fazer? Eles vão acoplar essa PEC em uma outra PEC que já existe na Câmara, que já está pronta para ir para o plenário. E aí vai direto para o plenário, 2 votações sendo aprovadas voltam para o Senado, que é uma PEC que ainda não passou, e aprovada, já vamos conseguir a promulgação para deixar a questão dos precatórios para trás e já conseguir pagar, né, o Auxílio Brasil a partir de dezembro, né, e conseguir pagar essa parcela sem nenhum novo contratempo. Eu acho que o que pode ainda, né, adicionar a incerteza fiscal é a pressão por novos gastos no orçamento. É claro que um maior ponto de contenção tem sido a PEC dos precatórios, mas tirando isso da frente, a gente tem que levar em consideração que a gente tem eleições ano que vem e a gente tem ainda a necessidade da votação do orçamento de 2022. Né? Até a gente não ter o orçamento em mãos, fica muito difícil trabalhar apenas com conjectura. Então, acho que o mercado deve acompanhar isso, né, de perto, votação do orçamento. Ano passado, a gente teve a votação do orçamento de 2021, no ano já corrente de 2021. Existe grande probabilidade da gente ver isso de novo em 2022, tá? Até o Natal, se a gente não tiver essa votação, o que ela é improvável, e ela é improvável de acontecer até o Natal, a gente depois tem um recesso parlamentar, e aí a gente pode acabar vendo a votação do orçamento de 2022 só depois do Carnaval, como foi em 2021. Então, isso deve manter a incerteza fiscal em alta, principalmente porque ano que vem é ano eleitoral. Então, essas tensões, né, quanto mais próximo a gente chega de outubro, novembro do ano que vem, isso deve se elevar, né, principalmente porque as pesquisas seguem apontando, né, uma perda de popularidade, uma popularidade bastante baixa do governo atual. Então, a tendência, né, é uma movimentação para tentar reverter um pouco esse quadro. Então, podemos ver aí nova pressão por novos gastos, tá? Mais do que a gente tem acompanhado. Eu sei que não foi pouco, né? Muita volatilidade nesse semestre, mas é difícil falar que na virada do ano isso vai passar. A gente tem uma descompressão boa com a PEC dos precatórios, né? Que aos poucos já vai ficando para trás, mas a questão do orçamento ainda promete, principalmente por conta da questão das eleições, tá? Então, acho que é um ponto para a gente continuar acompanhando bastante de perto, por poder trazer bastante volatilidade, né? Olhando para o âmbito local. E aí, isso, inclusive, tá? Pode acabar
pressionando o Banco Central a manter uma elevação de 1,5% da taxa de juros em fevereiro. Tá? O risco fiscal continua sendo aí o principal ponto de contágio das expectativas de inflação mais longas. Então, a gente teve esse alívio na PEC dos precatórios, o que pode fazer com que o Banco Central reavalie, né, essa alta de 1,5% em fevereiro agora, deixando em aberto uma alta de igual magnitude ou de menor, mas não vai deixar de ficar no radar, tá? Com certeza, o fiscal aí e não deve deixar de ser o maior risco que a gente tem para a economia brasileira. Perfeito. Vitor, a gente queria agradecer muito sua participação aqui no BMC Stock, mas antes queria que você deixasse aí as suas considerações para os nossos telespectadores. O espaço é seu. Muito obrigado, né, para vocês mais uma vez. Eu adoro vir aqui conversar com vocês. Eu acho muito bom, muito legal o trabalho de vocês. E fico à disposição aqui para voltar, próximos Copons, semana que vem, divulgação do setor de serviço, BCBR. Estamos aí acompanhando o dia a dia da economia e dos mercados. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Uma boa tarde e um ótimo trabalho a todos. Valeu, obrigado, Vitor. Um abraço para você. Até a próxima. É isso aí, a gente acabou de conversar com o Vitor Beirute, ele que é economista da Guide Investimentos. E agora a gente pode ver os números do mercado financeiro, né, Hanna Beltrão? Vamos lá, vamos dar uma olhada para a gente ver como é que estão os números do mercado, que já está aí tímido nessa quarta-feira. A gente vê aqui no nosso mapa de calor do Profit Pro da Anelógica que o Ibovespa está agora subindo 0,13%, ele estava subindo um pouquinho mais aí no comecinho do pregão, mas a situação dele agora é essa, ele está agora aos 107.702 pontos, ele abriu aos 107.557 pontos, chegou aí a uma máxima de 108.520 pontos, e aí a gente vai monitorando para ver se esse número vai caindo um pouco mais, vai subindo, mas ainda assim o índice brasileiro está subindo. Vamos dar uma olhada aqui nas empresas, que a gente vê que mesmo assim, né, a maior parte dos setores, né, estão subindo. Deixa eu destacar aqui para as empresas do setor aéreo. Tem Gol, Embraer, CVC, Azul, tudo subindo hoje. A Gol está agora com alta de 6,72%. A Azul está verde hoje. A Azul está subindo 5,21%. Pensei que tivesse Azul. A Embraer também, né, a montadora de aeronaves, está aí subindo 6,31%. A CVC, operadora de viagens, está com alta de 6,33%. E aí aparecem aqui entre as maiores altas também as empresas do setor de construção. Tem a Ezetec subindo agora 4,50%, a Cyrela com alta de 3,11%. E aí também, deixa eu ver se tem mais alguma empresa aqui do setor para não escapar, MRV. Está aqui também subindo 2,42%. E aí em seguida tem Localweb, aqui com mais um dia aí figurando entre as maiores altas. O Localweb já tem ganhos de 5,30%. Aí depois tem Cogna subindo 4,4%. E Dux, do mesmo setor, subindo aí pouco mais de 2%. Tem empresas do setor de shoppings também. A gente vê aqui que tem BR Malls subindo 3,15%, JHSF com alta de 3,20%. E aí na sequência tem Multiplan também aparecendo por aqui, subindo 2,29%. E tem também as empresas do setor de energia. Elet6 aparece aqui com alta de 2,5%. Grupo Cosan está agora, né, subindo também pouco mais, sumiu aqui o Grupo Cosan, estava nas minhas vistas aqui, o Grupo Cosan decidiu sumir, daqui a pouco a gente acha ele. E aí a gente tem também Usiminas com alta de 1,60%. 1,64, muito obrigada, porque né, quem tem amigos na bancada tem tudo, Daniel Morales, um olho no peixe, um outro no gato, é assim que a gente gosta. Quem mais também aparece por aqui? Olha só, tem Grupo Fleury subindo 2,61%. Depois tem VEG com alta de 2,14%. Falei agora dos shoppings, né? Tem Iguatemi aqui subindo 2,04%.
E aí, ainda falando das empresas do setor de energia, tem Equatorial subindo 0,81%, Copel 0,80%, e aí em seguida tem Petri 4 aí, do setor de petróleo, Petri 4 subindo 0,41%, e são muitas empresas, né, que estão subindo hoje, essa é só uma pincelada, né, entre as maiores altas de hoje. Vamos aqui para a nossa ala vermelhinha do mapa, aí com 9,32% de queda nessa quarta-feira. E na sequência tem CCR, né, recuando 3,58%, GetNet 3,1% de queda também. Depois tem PetroRio 3,47% de queda e os bancos, né, estão em peso aqui, caindo. Banco Pan recua 2,33%, Sambi 11 Santander 1,17% de queda. Depois Itaú recua 1,83%, Banco Bradesco está aí 1,72% de queda agora, Banco do Brasil 1,12% de queda também, Itaúsa 0,51% de recuo. E a Vale, né, a Vale que a gente sempre fala dela por aqui, que tem um peso forte, tanto Vale quanto Petrobras, tem um peso forte aí na Bolsa de Valores, né, o volume de negociações delas é sempre, né, dessas companhias aí é sempre, né, sempre forte, acaba aparecendo bastante, é sempre um volume robusto. E aí a gente vê então que a Vale está agora recuando 0,67%, olha só, dei uma atualizada aqui. E aí a gente vê então que a mineradora tá caindo aí. E aí depois tem Redditor, a gente viu que tem Grupo Fleury subindo, mas a Redditor tá caindo aí 0,47%. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Tem BRF, né, recuando 1,2%. Melius também, Melius aí, né, Melius tão falada aí nos últimos pregões, né, liderou uma queda forte aí na última sexta-feira e, né, durante a semana veio com muita volatilidade. E aí Melius, então, Cash 3 está caindo agora 1,46%. Tem a TIM também caindo 0,34%. A Via, né, eu falei tanto das empresas aqui, muitas empresas do setor de varejo subindo, mas a gente vê também que tem Magazine Luiza e Via, né, figurando entre as maiores quedas. A Via, nesse momento, recua 1,21%. E também tem BID em relação aos bancos, né, que ainda estão caindo, tem BID 4, né, Banco Inter recuando agora 0,40%. Braskem, 1,08% de queda também, deixa eu até aqui na pontinha para a gente falar de todos. Ambev, 0,12% de queda. E também temos, de novo Ambev, gente. O mouse não está querendo ajudar a tia Hanna. Taesa agora recuando 0,08%. E a gente vê que, né, essa é a situação no momento aí, né, que a gente vai acompanhando da Bolsa. Estava caindo agora há pouco o Ibovespa, subindo 0,13%, agora o Ibovespa sobe 0,17%. Vamos dar uma olhada aqui para a gente ver como é que está o dólar nesse momento, a gente dá uma recapitulada. Né, mais cedo a gente falou, inclusive, antes de falar do dólar, a gente falou, inclusive, né, que as bolsas lá nos Estados Unidos estavam, né, todas no vermelho. Aí eu tô vendo agora que Nasdaq que estava com uma leve queda de 0,04%, agora está subindo 0,23%. S&P 500 está agora recuando 0,11% e Dow Jones está também recuando 0,28%. O dólar, vamos ver como é que está o dólar. O dólar recua 1,35%, já perdeu o patamar dos R$ 5,60, está agora sendo vendido a R$ 5,53, o dólar comercial. E a gente vê então que o barril do petróleo está aí subindo. O petróleo Brent sobe 0,53% a $75 o barril. E o petróleo WTI sobe 0,67%. Vendido a $62 o barril. Pode tirar o mapa de calor da tela. Cadê o Daniel Morales? Sou eu, tô aqui. Coloca ele do meu lado, gente. A gente chama da dupla Raniel. É uma dupla de dois, né? É uma dupla de dois. Exatamente. Ô Hanna, antes de passar aqui pro Alex, a gente tem aqui uma informação importante que o Congresso Nacional, ele marcou a promulgação da proposta de emenda à Constituição, a PEC dos precatórios, para
para as 3h30 da tarde de hoje, tá? A proposta será fatiada. Entre os dispositivos que serão promulgados estão a mudança no cálculo do teto de gastos e o parcelamento das contribuições previdenciárias dos municípios. Outras propostas, como o limite para o pagamento de precatórios a partir do próximo e a vinculação do espaço fiscal para o Auxílio Brasil, vão aí depender de votação na Câmara. Informação que você já tem no nosso portal bmcnews.com.br. Agora sim, né, Hanna? Agora a gente vai conferir aqueles gráficos do dia com o Alex André, que já está por aqui. Muito boa tarde, Alex. O que a gente tem para hoje? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Hanna. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui, né, no BMC Stock de hoje. A gente tem diversos gráficos, Daniel, para a gente abordar no cenário macroeconômico, continuar, né, com a nossa visão. Todos os dias a gente traz um gráfico para falar um pouquinho sobre o cenário global, tá? O primeiro gráfico que a gente vai trazer aqui é um gráfico do JP Morgan, né, que ele fala sobre a relação, né, de default, ou seja, não pagamento da dívida das empresas americanas, né? Inclusive está muito bem, né, esse resultado lá. A gente vai falar um pouquinho desse cenário, tá? De acordo com o relatório do JP Morgan, né, eles colocaram que não há muitos vencimentos, né, no mercado de crédito, pois as empresas têm aproveitado as condições favoráveis de mercado, ou seja, a economia americana indo muito bem, né, nos últimos anos, né, principalmente aí na volta da pandemia, para refinanciar e aumentar o prazo de vencimento de suas dívidas, tá? Então a gente consegue observar aqui o default rate, né, ou seja, a taxa, né, de default, a gente consegue observar ali que chega em mínimas históricas, né, próximos ali de antes da crise de 2008, né, claro que na crise de 2008 explodiu, né, principalmente ali os bonds de high yield, né, os junk bonds, e também ali a taxa, né, em relação dos títulos também, né. Então a gente consegue observar que chegou ali numa mínima histórica, né, comparado a níveis ali pré-crise de 2008, né, da crise de hipoteca americana. E qual que é a leitura geral, né? As empresas estão muito capitalizadas, né, a gente consegue observar o próprio índice S&P 500 que tem performado muito bem, as empresas gerando muito caixa, né, lucro. A gente tem falado muito em relação a lucro aqui, né, em torno ali do EPS, ou seja, earnings per share, né, lucro por ação, as empresas reportando lucro, gerando muito caixa. O que elas fazem com esse caixa, né? Ontem a gente falou um pouco sobre isso, né? Um dos destinos do caixa, né, vai ser usado para a relação, né, de CAPEX, quanto em tecnologia e infraestrutura, ou seja, crescimento das companhias. E um outro ponto também, né, é uma relação do uso do caixa, da geração de caixa para pagar as dívidas, né, principalmente, né, com o mercado americano olhando daqui para frente, né, um possível aumento de juros pela relação do aperto monetário nos Estados Unidos, né, ou seja, a aceleração do taper. Então, esse possível aumento de juros nos Estados Unidos, as empresas antecipam, né, a relação do pagamento da dívida e até mesmo faz um novo financiamento, rola essa dívida, também tem de acordo com cada estratégia, né, de cada CFO, tem essa relação tanto de rolagem de dívida quanto a relação de diminuição de alavancagem, né, que é medida pela dívida líquida por EBITDA. Então as companhias vêm diminuindo a alavancagem e, consequentemente, vem mantendo as empresas mais saudáveis para um cenário pós-pandêmico, né, de uma forma mais forte em relação a investimentos, né, e também de acordo com a estratégia da companhia. Então um cenário muito bom, né, as companhias diminuindo aí o seu percentual de não pagamento de dívidas e também deixando muito claro aí que não há vencimentos no mercado de crédito tão significativos no mercado de high yield, que é muito ao contrário do que está acontecendo na China, né? Inclusive a própria Evergrande, a Cynic, Fantasia, diversas companhias vêm trazendo ali default, vêm trazendo preocupação no mercado de real estate chinês, tá? Bom, agora a gente fala sobre vacinação nesse gráfico, do JP Morgan também, né? É interessante esse gráfico que ele traz em relação a casos, né, no Reino Unido de pessoas, né, tanto que foram, né, infectadas ou não, né, e pessoas que não são vacinadas contra pessoas vacinadas, né, qual que é a eficiência da vacina em relação, né, a número de casos, né, que chegaram ali como casos de emergência, né? E o que é interessante aqui, pessoas que não são vacinadas, a gente consegue observar nesse gráfico azul, nessa barra azul, então, ou seja, pessoas que não são vacinadas, independentemente de qual seja a faixa etária, tá? Desde antes de 18, de 18 a 29, 30, 39, até ali de 80 para cima. Claro que cada vez mais que a idade vai subindo, né, a taxa, né, de não vacinados, né, fica maior em relação a infecções, ou seja, cada vez mais que a idade vai passando, o risco de pegar Covid, até mesmo em relação a chegar para um quadro clínico pior, é maior. Então a gente consegue observar esse gap muito maior aqui entre 80 para frente do que entre 50 e 59, 40 e 49, né? A gente tem essa relação muito grande. E o que traz aqui essa leitura, né, que não tem nenhuma grande preocupação referente para quem já está vacinado, né? Ou seja, para quem é vacinado, o número de casos, né, que são reportados como, né, em relação à Covid, ou seja, você é vacinado, você pegou Covid e ainda é classificado como um quadro clínico de emergência, né? Então é muito baixo, né, comparado ali a níveis de pessoas que ainda não se vacinaram. Então é um gráfico interessante,
né, que traz uma leitura ali mais clara, né, um pouco mais amena, referente ali à própria Omicron e também outras variantes que podem surgir, até mesmo as antigas, né, a Beta e também a Delta, tá? Bom, esse gráfico agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre em relação da injeção de estímulos, que também a gente comenta muito aqui no BMC Stock. Qual que é essa explicação com a injeção de estímulos com o GDP global, né, com o PIB global? E esse gráfico do JP Morgan, eles colocam em relatório, vou abrir aspas aqui, né? Não acreditamos que a redução seja necessariamente ruim para as ações em geral, ou seja, redução de estímulos, né, que ele está dizendo aqui. O excesso de liquidez está atingindo o pico, mas não está indo embora, né? Porque os balanços dos bancos centrais do G5, ou seja, as 5 maiores economias globais, continuarão crescendo mais rápido do que o PIB nominal, tá? Mesmo no primeiro semestre de 2022. Ou seja, mesmo com a aceleração do tapering, a retirada de estímulos, né? A Europa também discutindo em relação a esse ponto, ou seja, as economias, principalmente os Estados Unidos, que têm mostrado números positivos, que colaboram, né, com essa retirada de estímulos, aumento de juros, mesmo assim, né, o crescimento global ainda está sendo afetado. E se a gente colocar nessa conta aqui de acordo com esse gráfico, né, ou seja, esse gráfico é bem interessante, a gente consegue observar o balanço do G5, né, dos principais bancos centrais do mundo, comparado com o PIB nominal, a gente consegue observar, né, que ainda assim, né, a injeção de estímulos está ainda acima da relação do PIB global, ou seja, o PIB nominal, tá? Então é interessante também essa linha desse gráfico também que mostra isso, ou seja, essa linha branca a gente consegue observar também o balanço, né, dos principais bancos que vão seguir caindo no primeiro semestre, mas ainda está muito maior do que em relação à previsão, né, do PIB nominal dos 5 principais países, 5 principais economias globais, tá? Então isso também permeia, isso também pode trazer consequências também positivas referente ali, né, à injeção de capital. Isso mostra também, né, a própria recuperação econômica dos Estados Unidos, que é uma das grandes vertentes nesse ponto, né? Se não tivesse essa grande injeção de liquidez, também tem um ponto a se preocupar referente ali à questão da inflação, mas por outro lado também foi um dos principais pontos ali responsáveis pela retomada do crescimento econômico mundial, tá? Bom, se a gente está comentando aqui que a Bolsa Americana tem subido de uma forma vertiginosa, né, que nenhuma grande novidade, mas quais foram os principais players, né, que impulsionaram esse ponto, né? Um dos principais players foram as próprias empresas, né, foram as recompras. A gente discutiu também em relação aos estímulos, ou seja, essa grande injeção de liquidez global, né, isso permeou também em relação, né, ao acréscimo, né, ou seja, do market cap das companhias, inclusive as maiores, né, ou seja, tanto as Big Four, ou seja, as grandes companhias, as 4 maiores companhias dos Estados Unidos, né, inclusive a própria Apple, né, que chegou a bater mais de 2,5 trilhões de market cap, mas também a gente traz ali um componente que é interessante, né, que pouquíssimas pessoas observam, né, que é um componente também de crescimento das próprias companhias, que gera valor para o acionista, que é isso daqui, né, que é o buyback, ou seja, a recompra de ações. E esse gráfico que é interessante, a gente consegue colaborar aqui desde janeiro, né, o percentual, né, das empresas que executaram, né, ou seja, não só anunciaram, mas executaram a sua recompra de ações, tá? Então novembro foi um mês ali, como tinha uma expectativa, né, se confirmou 12%, ou seja, 12% das empresas do S&P 500, né, eles executaram, né, essa recompra de ações, ou seja, recompraram as próprias ações, ou seja, é um sinal primeiro, né, que demonstra que as próprias ações da companhia estão baratas, ou seja, na avaliação da companhia, ou seja, estou recomprando agora num preço mais atrativo, para lá na frente eu vender num preço maior e isso gerar valor, né, para o acionista. E também, consequentemente, isso colabora também no cenário mais bullish, ou seja, mais otimista para o mercado por parte das companhias, tá? Isso continua no patamar elevado, tá, comparado a esse ano, tá? Em dezembro deve fechar na casa de 9% ali, como foi em maio, tá? Que também fechou em 9%, e também em março, como também fechou em 9%. Mas a leitura desse ano, né, que as companhias têm aproveitado, né, essa crise do Covid, que fizeram os preços desvalorizar de uma forma relativa, recomprarem suas ações, e as próprias companhias é um grande driver de crescimento para os preços, tá? Que a gente tem observado. E esse gráfico eu vou explicar um pouquinho sobre isso, tá? Esse gráfico aqui é do Bank of America, que ele retrata aqui, né, ou seja, quais foram os maiores compradores, né, de ações. O que é interessante, né, do total, né, que a gente consegue observar, a maior parte foram as próprias companhias, ou seja, a parte corporate, né, ou seja, que fizeram ali, ou seja, um net positivo, né, um net buy em relação, né, estão mais ali de 3 bilhões, ali, chegando ali a 4 bilhões de dólares, né. O cliente institucional, ou seja, os clientes também vem comprando, ou seja, os próprios fundos, né? Esse gráfico, essa primeira linha a gente consegue observar da última semana, e esse gráfico de baixo aqui é a média, né, das últimas 4 semanas, ou seja, a média do mês passado, né? Então a gente consegue observar que tanto a parte corporate, né, as empresas estão comprando ações tanto na semana passada quanto em um mês atrás, na relação da média, também os clientes institucionais nas duas
vertentes, mas os clientes de varejo têm comprado muito na última semana, mas no mês está net vendido, ou seja, está mais vendido do que comprado em ações. E os hedge funds estão ali quase no 0 a 0. Na última semana tem comprado, no último mês tem vendido ali no net, está praticamente no 0 a 0. Né? E a gente consegue ver nessa tabela aqui também, né, essa relação, né, semanal, né, do net comprado e também vendido de cada tipo de cliente, né? Tanto hedge fund, institucional, os clientes privates do Bank of America e os clientes corporate, né? Os próprios clientes private, a gente tem discutido muito isso também, que vem aumentado as suas alocações em ações, né, de forma recorde, são mais de 60% do portfólio como um todo. Tá? Esse gráfico aqui que é interessante também, colabora, né, com essa visão que a gente tem falado, né, com essa diminuição de risco referente à cadeia de supply chain, que esse gráfico é do JP Morgan e coloca que globalmente os estoques, né, da maioria das categorias estão muito baixos, né, ou seja, quando tudo isso acabar, ou seja, quando a gente trouxe esse gráfico também ontem da China, né, que a China vem produzindo muito container, que o problema que a gente já falou não são nos navios, né, são nos containers, está faltando container, então a China tem produzido muito container e com isso, né, tem feito um suporte para o ciclo, né, à medida que o setor vem sendo reabastecido. Então a gente consegue observar aqui, né, a cadeia, né, de inventário dos semicondutores global, né, que tem chegado ali na mínima histórica, então isso pode colaborar com uma tese, né, que as empresas, né, nesse tipo, né, de suprimento, né, as próprias companhias, principalmente americanas, né, Intel, AMD, as companhias que têm essa grande vertente, né, são grande dependência, podem ter ser benéficas em relação a essa notícia, e também a própria cadeia, né, de manufatura do PMI, né, em relação aos suppliers, a gente consegue observar aqui o tempo de entrega também tem diminuído aqui em relação a isso. Então esse cenário aí pode melhorar ao longo do tempo, tá? Então isso que o JP Morgan acredita, ou seja, que talvez o pior já passou e nos próximos meses isso pode melhorar, tá? Um outro ponto também, né, se a gente está comentando que os últimos dois gráficos que eu falei, né, isso também colabora, né, para a diminuição da inflação global, esse gráfico também, né, a gente consegue observar aqui o preço do carvão caindo de uma forma muito relativa, né, uma forma muito significativa aqui no curto prazo, e isso também traz uma leitura, né, um pouco mais, né, deflacionária, como pode-se dizer, à medida que a China também é uma grande dependente do carvão. Isso até mesmo acelerou, isso trouxe ali uma grande discussão ali naquelas discussões que tiveram da COP, né, ou seja, da relação da cúpula do clima, né, que a China aumentou, acelerou a relação do carvão, e isso agora a gente consegue observar essa diminuição, né, da relação da dependência do carvão ali no curto prazo, e você consegue observar até mesmo o preço do carvão, né, à medida ali que a oferta aumenta e a demanda diminui, né? Então a gente consegue observar essa linha aqui. Bom, esse gráfico aqui é interessante, né? A gente está falando aqui um pouco de mercado asiático, né? A gente consegue observar nesse gráfico, é bem interessante aqui do Goldman Sachs, né? Esse gráfico que é os mercados emergentes versus mercados desenvolvidos, né? O diferencial relativo de crescimento dessas duas regiões, né? E a gente consegue observar também o forecast, a estimativa de consenso de crescimento do Goldman Sachs, né? Ou seja, o mercado acredita aqui nesse gráfico que o emerging markets deve outperformar, ou seja, performar mais que os mercados desenvolvidos. Tá? Tirando aqui, claro, os países ali norte da Ásia, né? Mas tirando isso, a gente consegue observar esse crescimento também, essa relação, né? E também se a gente pegar aqui essa linha azul, né, a gente consegue observar essa grande queda, impossível recuperação agora daqui para frente de 2022, foi nas grandes companhias, ou seja, as large caps da China tiveram downgrades, ou seja, revisado, principalmente as agências de crédito, né? A própria Evergrande e outras companhias. Inclusive a Evergrande chegou ali na mínima histórica hoje, né, de cotação. Então isso também colaborou com uma queda muito grande e agora trouxe ali, né, como pode dizer, um turnaround, né, desse gráfico aqui desde 2005, emerging markets superando o mercado desenvolvidos. Tá? Bom, esse gráfico também é do Goldman Sachs, né, que a gente continua a falar do último gráfico, né? A gente consegue observar aqui também, eles acreditam, né, que o consenso de GDP, ou seja, o consenso do PIB, deve ser superior dos emergentes comparado a mercados desenvolvidos. Então, ou seja, emergentes podem superar, né, a relação do PIB para 22 do que mercados desenvolvidos. Tá? E por aqui a gente traz um cenário de emprego, né? Então a relação de desempregados nos Estados Unidos tem diminuído, ou seja, a economia tem ficado muito forte. Isso tem melhorado o cenário econômico por lá, então a gente traz aqui a parte, né, do employment, ou seja, a parte de desemprego americano tem caído de uma forma relativa, e o próprio dever do Banco Central americano também, né, que não é aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos lá tem esse dever fiduciário também do pleno emprego, né? Então a gente consegue observar aqui, né, nesse gráfico, né, de emprego aqui pela população, né, esse ratio ali da idade, né, que a idade apta para trabalhar, né, que é de 25 a 54 anos, está chegando ali a níveis próximos, né, de fevereiro de 2020, né, chegando ali quase no 0 a 0, uma grande recuperação em V e seguindo ali em ritmo de crescimento. A gente viu ali pelos dados do payroll, né, o dado mais importante do mundo, mas também os dados semanais de seguro-desemprego, tá? Então esses são os principais gráficos de hoje. Daniel e Hanna, para sempre atualizar o investidor aí a tomar a melhor decisão para os seus investimentos.
Tá certo, valeu, Alex. Acabei sendo pego no flagra aqui que eu tava espirrando. Que isso? Valeu, Alex. Ah, não tá aguentando. Gente, Valeu, tchau, tchau. eu sou humano ainda. Tchau, Alex. Tchau, Obrigado. Alex, Renato. obrigada. Você vê como é, Daniel. Você viu? O Alex falou e trouxe, né, vários gráficos aqui pra gente. Aí você teve todo o tempo do mundo pra espirrar. Aí quando o Alex fala, então é isso, pessoal. Aí eu, espirro. É isso aí. É a mágica da televisão. É a mágica da televisão. Mas segue aí, Hanna Beltrão. Vamos seguindo, então. Já me recompus, né, para a gente seguir trazendo mais informações aqui para você que está nos acompanhando, porque a Randon anunciou a descoberta de um novo método para obter nanopartículas de nióbio. Agora a companhia, juntamente com a sua subsidiária, a Fresnel, lançam oficialmente a Nione, uma empresa que vai se dedicar exclusivamente às aplicações do metal em materiais para diversas indústrias. O material permite potencializar as características de outros insumos, aumentando a durabilidade e também diminuindo o peso. O Brasil responde atualmente por 90% da produção do metal em todo o mundo. É isso aí. E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil estima que o produto interno bruto do agronegócio vai crescer 9,37% neste ano em relação a 2020. Mas isso não deve se repetir no próximo ano. Com as incertezas no cenário econômico, a expectativa é que em 2022 o crescimento seja em ritmo menor, entre 3% e 5% na comparação com este ano. Essas projeções foram divulgadas pela entidade e contam aí com os cálculos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. Para o valor bruto da produção, que mede o faturamento da atividade na agricultura e na pecuária, a expectativa da CNA é que a elevação de receita também diminua de ritmo no ano que vem. Segundo a CNA, culturas como café, milho e trigo devem ter produções maiores. Já a cana-de-açúcar, o café e o algodão devem ter elevação nos preços. Por outro lado, soja, carne bovina e arroz devem sofrer quedas no próximo ano. E a Petrobras vai investir 300 milhões de reais em um programa social que tem como objetivo ajudar famílias em situação de vulnerabilidade a obter gás liquefeito da petroleira. Numa primeira fase, serão aí investidos 300 milhões de reais que irão beneficiar mais de 300 mil famílias ainda neste ano. Na primeira linha de ação, os recursos serão destinados para instituições sem fins lucrativos que serão parceiras da Petrobras na realização de projetos socioambientais. Essas instituições atuam nas proximidades das operações da Petrobras e fornecerão auxílio no valor de R$ 100 para 90 mil famílias em situação de vulnerabilidade social que vivem nessas comunidades. Na segunda linha de ação aprovada, a companhia vai contemplar 210 mil famílias com o auxílio para a aquisição do botijão de gás, que será feito aí em parceria com outras fundações, empresas e instituições que desenvolvem projetos pelo país. A estatal diz também no comunicado que o destino dos 270 milhões de reais restantes, que serão disponibilizados ao longo do ano que vem, ainda está em fase de estudos. E a Ser Educacional informou ao mercado que a proposta de incorporação de sua controlada, a Centro Educacional e Desportivo Fase, será submetida à apreciação dos acionistas da Ser em Assembleia Geral Extraordinária no próximo dia 7 de janeiro de 2022. Segundo a companhia, a incorporação não vai ter aumento de capital social da Ser, dado que os investimentos que a companhia possui na Fase vão ser cancelados e substituídos pelos ativos e passivos constantes desta última. Além disso, a operação não vai acarretar qualquer alteração na participação societária atualmente detida pelos acionistas da Ser, nem na emissão de novas ações pela companhia. A Ser anunciou que a incorporação está alinhada com a estratégia de simplificação e otimização das estruturas organizacionais, das práticas contábeis e societárias da companhia,
de modo que sejam reduzidos os custos decorrentes da melhor organização operacional e administrativa do grupo econômico da SER. Na operação, são estimados custos e despesas totais de aproximadamente R$ 180 mil, incluindo registros, arquivamento de atos societários, honorários de assessores jurídicos da empresa avaliadora e demais avaliadores e auditores. Hanna? Vamos lá, então, só falar rapidinho como é que está o mercado agora, né? Agora 14 horas ou 2 da tarde. Ou 2:01, né? Ou 2:01, né? Agora deu uma virada. Vamos dar uma olhada aqui como é que está o mercado, né? Já que o Daniel está atacado hoje, olha só, está na tela. Aí para a gente conseguir dar uma conferida também, o mercado tá morno hoje, né? Mesmo assim, o Ibovespa segue subindo 0,23% aos 107.802 pontos. A gente vai monitorando aí, só para a gente recapitular, ele abriu aos 107.557 pontos, chegou a bater a máxima de 108.520 pontos. A gente vai ficando de olho por aí, né, ao longo da nossa programação, né, no Top News, durante todo no dia aqui na BMC News, a gente vai trazendo atualizações de como é que o mercado vai se comportando. Já quando a gente vem aqui para o nosso mapa de calor, a gente vê que as empresas do setor de viagens, turismo estão se destacando entre as maiores altas. Tem a Gol subindo 7,66%, a Azul, né, está subindo 6,23%, a CVC também está aí com ganhos acima dos 7%, e a Embraer, a montadora de aeronaves, sobe aí também mais de 6%, 6,16%. E aí, na sequência, a gente tem as empresas do setor de construção, tem a EZTEC subindo 5,47%, Cyrela 3,69% e MRV com alta de 2,85%. E aí aparecem aqui também os setores tem shoppings, educação, siderurgia e mineração também. E aí eu tô dando uma olhada aqui, deixa eu ver aqui, tem falar dos shoppings agora, JHSF está subindo agora a 3,1%, Multiplan 2,39% de alta também e Iguatemi sobe agora a 2,32%. E aí a gente vê que tem também Marfrig subindo 4,28%, falei também do setor de educação, tem Edux e Cogna entre as maiores altas, tem Edux agora subindo 2,20%, Cogna 4,42%. E aí a gente vê também que tem empresas aqui, olha só, deixa eu dar uma olhada aqui, que tem empresas do setor também de varejo figurando por aqui. Eu vejo aqui que Pets está subindo 1,67%. E aí tem Amer 3, 0,81% de alta, Lame 4, 0,74% de alta também. E tem muitas empresas também do setor as empresas elétricas aparecem por aqui também. E no mais é isso, né? Vamos dar uma olhada aqui nas empresas que estão caindo hoje, né? Magazine Luiza está liderando aí, encostando nos 10% já de queda, 9,84% de queda nesse momento. E aí tem também, né, eu via, agora há pouco a gente até entrou aqui e falou que tinha a Via também está caindo 0,69%, né, as empresas aí do mesmo bloco. E aí, entre as maiores quedas também tem GetNet recuando 3,76%, CCR 3,58% de queda também, PetroRio aparece agora com 2,96% de queda e os bancos aparecem em peso por aqui. Tem Banco Pan recuando 2,74%, Santander 1,11% de queda, BID 4, Banco Inter recuando 0,89%, Banco do Brasil 1,12% de queda também. O Bradesco estava aqui agora há pouco, está aqui o Bradesco, 1,58% de queda também. E aí tem Melius, Cast 3, né, com muita volatilidade aí nessas últimas semanas. E aí a gente vê aí que Cash 3 Melius está recuando, agora acabou de virar, 2,04% de queda. E aí a gente vê que a Vale aparece por aqui também, está recuando 0,77%. Ambev está agora com queda de 0,68%. Bradespar 0,63% de queda. Engie 3, 0,46% de queda. E Grupo Cosan, né, está também recuando aí pouco mais de 30% de queda. Vamos dar uma olhada agora no dólar para a gente ver como é que está a moeda americana nesse momento.
Deixa eu ver o dólar aqui, deixa eu dar uma atualizada pra gente ver como é que tá o dólar. O dólar tá recuando 1,28%. E ele tá agora que eu atualizei, agora tá girando o negócio aqui. E é isso, né, Daniel Moraes? Agora que eu dei uma atualizada aqui, ele foi a tentar atualizar para sempre. Você consegue dar uma olhada no dólar? O dólar, é claro que eu consigo olhar o dólar. O dólar, nesse momento, está em queda de 1,55% aos R$ 5,56, Tá vendo só? É assim que a gente gosta. Tá aqui atualizando para sempre. Agora. Não tem problema, isso acontece. Amanhã eu volto. O problema é a pecinha e, né, que fica na frente. Eu separei aqui. É sobre isso, né? Eu separei um comentário aqui, Hanna, que eu achei a sua cara. Aqui, o Felipe Lippe falou o seguinte: e aos irmãos Hanna e Morales. A Hanna é a irmã mais velha que puxa a orelha do irmão mais novo. É pura verdade isso. Isso é a pura verdade. O mais legal é que eles perceberam que você é a mais velha. Não, a mais velha nas atitudes, porque a pele entrega com o seu mais novo. Agora, o João Kleber do Rego, emocionado, comentou o seguinte: casal 20, Hanna e Daniel, que dupla, somos todos Hanna e Daniel, somos a BMC. Isso olha é um só, slogan, né? Emocionado. Somos BMC. Não, isso me lembrou um outro slogan. Mas tá bom, fica bacana também, fica legal. Ó, o Ezequiel Santos, se espirrar, saúde, Morales. Obrigado, o Ezequiel. Vinícius Almeida também tá por aí, o Wellington Wolff também, João Kleber, que você já falou. A quadrilha do marketing. Felipe Nascimento, quadrilha do marketing. Tá chegando aí. É isso aí, Felipe Nascimento, Gani e Cabral, El Bigodon. Quem mais? O Especulador também tá por aqui, o Wellington Wolff, o Carlos Melo, o Hugo, o João Filho, Canal In Games também tá por aqui, Flávio Muniz também, é isso aí, tem bastante gente aqui dando o seu boa tarde pra gente, né, Hanna Beltrão? Pois é, o Especulador, Daniel, de olho no gato, né? Na hora que eu falei, Daniel fica um olho no peixe, outro no gato, e fica prestando atenção no que eu tô falando aqui, quem sabe né? faz Nem ao doido. vivo, né? É isso aí. Quem mais? O Andradas também passou por aqui. O Anselmo Lessa passou por aqui também. Cuidas Neves falando que eu pinto cabelo uns 7 anos. Não pinto cabelo. É verdade, ó. Se você olhar aqui de lado, tá branco, mas é pouco ainda. A idade ainda não... Já tirou o siso? Já. Ah, que bom, né? Eu ia falar, não é possível, né? Juízo, uma hora tem que chegar aí. E eu tirei só 2. Ah, é por isso então. Tá vendo? O Felipe Nascimento já tá aqui no estúdio, é por isso, Felipe. Tirei só 2. Eu já tirei os 4, né? Por isso que eu sou por isso você é velha. Uma pessoa séria. Mais velha. Uma pessoa centrada, uma pessoa, né, Felipe? Isso aí, né? Concorda aí, Felipe? Ô, Felipe? Ele não tá prestando atenção, não. Ele tá ocupado ali ele tá ocupado. com o jornal. Bom, mas é isso, né, Hanna? Vamos encerrar aqui, que senão a gente, né, vai ficar aqui por horas conversando. Pois é. BMC Stock vai chegando ao fim. Eu vou continuar, né? Eu fico aqui no marketing até as 3h30 da tarde. A Hanna volta mais tarde, né? Agora vou almoçar, né? Bem maravilhosa, né? Não vou dizer onde eu vou almoçar, vou mandar fotos no celular Daniel Moraes do que eu vou almoçar. Mais tarde a gente volta com o Business ao vivo, porque hoje a gente tem Eternit conversando aí com mais um gestor aqui no BMC Business, então eu espero todo mundo. Eu espero que a sua comida seja muito, muito gostosa. Então aproveite bastante. Eu imagino quanto você espera, né? Vou te falar, né? É isso aí. Então tá bom, segue aí, toca o barco. Beijo, o pessoal já tá cobrando aqui a turma, então tá bom. A quadrilha, vamos pra quadrilha. É isso aí, valeu. Beijo, Hanna. Tchau, tchau.